Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul apresenta Projeto Sinta, Olhe e Escute. Financiamento Procultura, Governo do Estado, Rio Grande do Sul, Secretaria da Cultura. Ao centro, uma jovem com um livro aberto e fundo predominante laranja. Olá, tudo bem com Mulher vocês? com cabelo preso em cadeira de rodas. Eu sou uma pessoa com deficiência física, mielo meningocele. Eu gosto até de falar e frisar que antigamente não é que eu escondia a minha deficiência, mas eu achava que não tinha que destacar isso como um ponto principal, mas hoje eu vejo que é uma das minhas principais características e talvez o meu propósito de vida. E contando para vocês assim que eu sempre quis dançar desde criança. E como a gente tem muita dificuldade por ser pessoas com deficiência para encontrar profissionais ou pessoas que queiram testar pelo menos, né? Ver o que dá certo, o que não dá certo. Eu não encontrei naquela época que eu queria desde a infância, mas como eu sou uma pessoa que não desisto do que eu quero, eu fui deixando um pouquinho de lado, mas fui sempre procurando. E com o passar do tempo, hoje eu sou graduada em administração, minha primeira graduação, sou graduada em dança, tenho um trabalho também na área de neuro, né, psicopedagogia com ênfase na educação inclusiva após, e descobri com as pessoas que foram aparecendo na minha vida e também com o profissional, mostrar a potencialidade do meu corpo e de outros corpos com a realidade que se tem. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso através do movimento e da dança, que é o meu ponto forte, né? Que é um que eu mais me destaco. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de uma metodologia que eu fiz em 2019 em Montevidéu, que é o Danceability, mas que eu trabalho desde 2013 de uma forma ou outra, onde tu mostra que qualquer corpo pode se movimentar, qualquer corpo pode dançar, independente da condição dele. E como diz o dono da patente, que é o Alito, pede para ele, quem que pode dançar? E ele diz, tu tem um corpo e quer dançar, você pode. Tu tem um corpo e não quer dançar, você não pode. Então pode ser gordo, magro, alto, baixo, deficientes visuais, qualquer deficiência, autismo, quem não mexe nada, aparentemente, né, fisicamente pode também, porque se nós estamos vivos, nós estamos mexendo nem que seja a parte interna, né? Então nós estamos, e só de estar presente no palco, ou qualquer lugar que seja, na aula, ou no lugar que você está, com certeza você está sendo muito potente, muito importante para aquele momento que você está. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas atividades que a gente faz dentro dessa metodologia, algumas danças, algumas movimentações que a gente usa muito o improviso dentro do contemporâneo e também o contato. Hoje nós não vamos ter contato com pessoas, mas vou ter contato com o ambiente que eu estou e que vai chamar muita atenção, talvez, de quem está assistindo, porque vai ter momentos que vai ter música, vai ter momentos que não vai ter música e vai ter momentos de pausa, sim, porque no movimento e na dança a pausa é muito importante. Então, como que a gente sempre fala, e eu vou começar pelo aquecimento, que é, e como a gente sempre frisa para quando nós estamos em grupos, na realidade que tem, que o responsável pelo corpo é a pessoa. O profissional, o professor, tudo mais, pode ajudar, mas é a pessoa que é responsável pelo seu corpo, ela que tem que dizer onde que ela pode, o que ela pode, o que ela não pode, ou um familiar, né, se é uma pessoa mais nova, com menos idade, então ela que tem que saber onde fica melhor para ela e como que ela se sente melhor para começar, para depois se desenvolver cada vez mais e fazer o que dá e descobrir o que o seu corpo pode, se ela ainda não sabe. Então eu vou começar aqui sentada nessa cadeira de rodas, que só para vocês terem uma ideia, eu uso ela só para dança e para algumas coisas do esporte que eu também faço, eu não uso no dia a dia, eu sou muletante, mas eu vou começar aqui, vou tentar demonstrar para vocês esse aquecimento fazendo em mim e falando também, que é assim, a gente sempre pede se a pessoa pode fechar os olhos. Quem não consegue ficar com os olhos fechados, não tem problema, mas o interessante é você estar consigo mesma, se conectar com o teu corpo, se conectar com o ambiente, se o ambiente que você está é um ambiente barulhento, se é um ambiente calmo, se é um ambiente que vai te atrapalhar ou não, e como que você faz a sua movimentação, se o ambiente vai te atrapalhar ou não. Você que vai criar
E como eu gosto de citar, porque algumas pessoas me dizem, improvisa de qualquer forma. Não é de qualquer forma, mas a gente cria essa movimentação e esse improviso para ser algo com qualidade se um dia a gente chegar aí para o palco. Então eu vou começar a descrever um pouco de como que é feito. Então eu me posiciono, se o melhor para mim é a cadeira, se o melhor é o chão, se o melhor, qualquer situação em pé, o que é melhor para cada um, e começo a sentir o meu corpo. Só sinto ele, vejo se o lugar que eu estou está confortável. Se não está confortável, se encosta toda a parte do meu corpo na cadeira ou não, se tem uma parte que fica com vão. Normalmente, eu estou aqui com os braços porque eu gesticulo bastante, mas nessa parte normalmente os alunos estão sem movimento nenhum, só sentindo o local que está mesmo, para ver se isso está confortável. E aos pouquinhos, esse nosso aquecimento pode levar de 10 minutos, 5 até 1 hora. E ele pode se tornar a aula só com esse aquecimento. E vai ter momentos que eu falo, tem momentos que eu não falo. Quando nós já se conhecemos melhor, essa movimentação acontece sem ter essa fala toda, é só sentindo o corpo mesmo. Mas hoje, como seria o primeiro dia, eu vou descrever. Então eu começo a sentir o meu corpo, se eu estou confortável para ficar nessa posição, se fosse para ficar bastante ou para ficar pouco. E aos pouquinhos eu solicito para os alunos mexerem uma parte do corpo, para começar a aquecer uma parte do corpo só. E como a gente não sabe a realidade de quem está nesse local, ou a gente conhece, a gente não estipula qual que é a parte do corpo, porque nós não sabemos e talvez a gente não tenha intimidade para saber se essa pessoa pode muito ou pode pouco, o que ela pode dentro da realidade dela. Então a gente diz uma parte do corpo, quem estipula e define é a pessoa. E eu começo a instigar a pessoa para ela não ficar com vergonha, porque as pessoas querem que eu diga o que elas têm que fazer. Eu não vou dizer o que elas têm que fazer. Elas que vão pesquisar no corpo o que pode fazer. Então eu vou começar com a minha cabeça. Só agora eu estou falando, tá? Mas normalmente a gente não fala qual que é essa parte. E vou pesquisar tudo que eu posso fazer de movimento com a cabeça e pensando que isso é para se aquecer, para dançar. E também lembrando que só esse simples movimento eu já estou dançando. Porque o que é dança? É movimento. Agora, se tu vai fazer esse movimento, se é de forma artística ou se vai ser só uma coisa simples no teu dia a dia, é você que vai estipular conforme você cresce, conforme você evolui, conforme você conhece seu corpo, se eu vou fazer mais rápido, se eu vou fazer mais devagar, se essa parte do corpo consegue tocar outra parte ou não. Se eu quero fazer expressões ou fazer sons também, porque o som faz parte do movimento. Quem nunca viu pode pensar que isso é uma loucura, né? Mas não é. Ou o que é loucura hoje em dia, né? E depois que você já pesquisou tudo que você acha que pode nessa parte do corpo, você vai começar a voltar à pausa, ao que é o silêncio no teu corpo. E depois que você fez essa primeira parte, começa a sentir se o teu corpo já está se preparando para uma dança maior ou não. Se você já está sentindo diferente, esse pequeno movimento que eu fiz com a cabeça, ele já começou a me preparar ou não? Quem tem que dizer se está bom ou não é a pessoa, não existe certo ou errado. E começa a sentir também a parte interna do corpo, porque parece que só o externo se movimenta, não. Os nossos músculos se relacionam, a nossa circulação, a nossa respiração, como que nós estamos hoje para se movimentar, porque tudo isso interfere na nossa movimentação. Se nós viemos de um dia agitado, a nossa dança vai ser uma. Se nós viemos de um dia tranquilo, a nossa dança vai ser outra. Se nós estamos calmos, se tem muita interferência externa,
Ou se não tem, como que eu vou deixar isso interagir no que eu faço, o que eu não faço? Como vocês veem, eu também gosto de gesticular bastante, isso pode ser uma forma da minha movimentação. E conforme eu vou sentindo a minha respiração, eu vou sentindo o restante do corpo, agora eu vou pedir para escolher outra parte do corpo para movimentar. Qualquer outra parte do corpo. E aí eu vou tentar usar uma velocidade diferente do que eu fiz na primeira. Como que eu posso movimentar esse braço de uma forma que possa ser artística? Que pode ser uma dança e não um movimento que eu faço todos os dias. Como eu falo, sair da zona de conforto. Eu consigo encostar no chão se eu estou na cadeira ou eu não consigo. Mas eu consigo fazer algo que vai ser um movimento. E outra coisa, quando eu estou começando a me movimentar mais, eu estou querendo movimentar outras partes do corpo, né? Como que eu faço para ficar só nessa parte e desmembrar o restante? Um pouco do restante do corpo se movimentando pode acontecer, mas vamos tentar ficar só onde a gente escolher. E pensando sempre aquecer o corpo para dançar e para movimentar mais do que tu pensou em fazer até então. Pesquisa tudo que você pode fazer. Vê se tu pode tocar várias partes do teu corpo, se você pode contracenar com a tua cadeira, aqui no meu caso, se você tivesse com a muleta, se você tivesse no chão. Outros objetos ainda não, porque depois a gente vai evoluir, vai fazer mais. E aos pouquinhos vai chegando a uma pausa que pode ser uma pose já. Qual que seria a tua primeira pose com esse movimento e com essa parte que você estipulou? Aqui pode ser uma pose simples, ó, mas já é algo diferente que você fez no teu corpo. E agora vai sentindo mais um pouco o teu organismo, como que tá agora, se você já se aqueceu mais um pouco, se você já está preparado. E aos pouquinhos, eu tô fazendo aqui mais rápido, tá, pessoal? Mas isso tudo pode ser de forma tranquila. Você vai movimentar as duas partes que você já definiu antes. E aí vai começar a criar mais movimentos. E vamos se movimentar com a realidade que a gente tem. Como que essas duas partes podem contracenar e pode fazer isso junto. Tentando, por enquanto, não abrir os olhos ou olhando muito pouco. Só para vocês verem que cegos, baixa visão, qualquer pessoa pode. Se fosse com cegos, teria o tato também, né? Ou não, porque a gente só descreve o ambiente e aí a gente deixa a pessoa ter a maior independência possível e ver o que tu pode fazer com essas duas partes. E mais um pouquinho vai chegando ao silêncio e à pausa. E vai sentindo mais um pouco o teu corpo e vai percebendo se ele está diferente, se ele já ficou melhor ou se ele não se aqueceu o suficiente para dançar, porque nós precisamos respeitar também se ele ainda não está preparado. Não deixar de fazer, mas aceitar, que nem sempre a gente está apto a dançar. E agora eu vou pedir para que você escolha uma terceira parte, mas antes dessa terceira parte você vai interpretar na sua mente. Se fosse uma pessoa que não movimenta nada, você vai pensar na sua mente como o teu corpo poderia se movimentar essa terceira parte. E antes de executar, imagina todos os detalhes na sua mente. E aí depois que você imaginou todos esses detalhes, você vai tentar ver se o teu corpo consegue fazer o que você imaginou. Será que eu consigo pôr em prática tudo que eu pensei com essa terceira parte? E o que eu consigo fazer com essa terceira parte? O que mais? Eu consigo ser mais rápida? Consigo ser mais devagar? Eu preciso estar toda hora me movimentando ou eu posso ter pausas? E agora também, aos pouquinhos, você pode começar a pensar em todas as partes que você selecionou nesse primeiro momento.
E o que mais que eu posso fazer aqui? Aí, será que eu consigo começar a tirar um pouco meu corpo da cadeira? Consigo contracenar com outras partes? Vou começando a abrir o olhar aos pouquinhos. Vou começando a sair da minha zona de conforto. Se eu sou uma pessoa que sou cadeirante, mas eu consigo ir para o chão, como que eu iria para o chão? Com a minha realidade. Rápido, não. Se eu tenho alguma coisa no meu ambiente que está me chamando a atenção, eu posso dançar e me movimentar com essa parte, com isso que me chama a atenção? Ou não? Como que eu vou fazer a minha dança com algo que me chamou a atenção? Eu faço assim. Não precisa sempre descrever, tá? Pode fazer, ó, eu vou pesquisando, porque eu tô no primeiro dia. No primeiro dia talvez não vai sair tudo como eu gostaria, mas com certeza no terceiro ou quarto dia que você fizer, já vai estar diferente do que no primeiro dia. Óbvio, todo mundo evolui dentro do seu tempo, né? Dentro da sua realidade, e dentro disso você vai ser estimulado pelo professor ou por você mesmo, se você é como eu sou, uma pessoa que não consegue ficar na zona de conforto, que sempre vai tentar fazer mais do que pode e mais do que fez na primeira vez. Aí, o que mais que eu posso pesquisar? Tem mais alguma coisa aqui nesse meu ambiente? Eu quero... Aí tu começa a usar também a expressão para ver se ficou, né, se te chama atenção, se tu quer imitar o que a pessoa está fazendo ou não. Aí tu tem a cadeira aqui contigo. Tu quer usar ela. Normalmente as cadeiras, tá? Até para ensinar para vocês, tem travas, né? Quem não tem experiência e quem não é cadeirante, pode usar a cadeira também para contracenar, não precisa ter medo. Então, você pensa o que você faz, se você quiser a trava, se você não quiser a trava. A metodologia do Danceability acaba se transformando uma dança teatro, que é isso que a gente quer mostrar, e aí por isso que tu vai trabalhar as expressões, por isso que tu vai usar o que o ambiente te proporciona. Se eu agora estou me movimentando mais lentamente, mas se eu quiser ser uma pessoa que me movimento de forma rápida, eu posso. Aí tu vai pesquisando o que pode fazer. Aí se tu quiser usar mais os teus apetrechos, aí tu pode, ó, destacar algo que tá bom para você ou não. E vai pesquisando. E para finalizar o aquecimento, a gente fala de escolher uma pose que fica bom e prático se você precisasse ficar nela um pouquinho, porque você não vai despencar da pose na hora, né? Então, se você tivesse que ficar nessa posição, que nem eu estou, eu consigo ficar assim? Tem que ser algo que sai da zona de conforto, mas não pode ser algo que seja complicado para você, óbvio. Então, eu consigo ficar assim por um tempo. E depois de um tempinho que você está assim, se você estivesse com outras pessoas, eu pediria para você olhar como que está a imagem, se tivesse outros no teu ambiente, e dentro do que o teu campo de visão olha e consegue ver sem você se movimentar. Ou pediria para você fazer um breve movimento para mudar a tua pose. E aí como que fica isso para a realidade que a gente tem? Agora, aí depois da pose, da última pose, que seria o encerramento do aquecimento, que isso, como eu disse, pode levar 10 minutos ou 1 hora, nós iríamos aí para os outros jogos, para as outras movimentações e outras danças, porque tudo que nós estamos fazendo já é dança,
E quando tem outras pessoas, pode ter contato, pode não ter contato, pode ter velocidade, pode ter níveis, baixo, médio, alto. O que é, e aí só pegando e falando para vocês, o que é o nível baixo para alguém que consegue ficar em pé que nem eu fico? Então o nível baixo pode ser aqui, quem fica na cadeira pode ser a própria cadeira, é só baixar o tronco, sabe? Não precisa, o nível baixo é em relação ao que o teu corpo pode fazer, isso é o nível baixo. Isso pode ser meu nível médio e isso pode ser meu nível alto na cadeira. Se eu conseguir fazer isso, o meu nível alto na cadeira pode ser só isso aqui, sabe? Por isso que eu digo que não tem certo e errado e não tem ideal. Óbvio que depois se você vai fazer aula com regularidade, como eu sempre falo, ou que resolver ir para uma apresentação, você vai ser estimulado para fazer mais. Agora, um outro exercício que eu quero passar para vocês é que se vocês tivessem só uma parte do corpo de vocês ou só algo para movimentar, mas aí agora de pesquisar sim tudo que você pode fazer somente com essa parte do corpo ou só com um objeto, pode ser com o próprio objeto. Eu vou para o chão e vou pesquisar, se eu tiver poluído assim a gente tira para o lado, óbvio, mas eu vou pesquisar tudo que eu posso fazer. Com isso, se eu resolvi que em vez de ser uma parte do corpo é o objeto, eu só posso criar com esse objeto. Claro que o corpo vai movimentar, mas o que vai te estimular para o movimento é o objeto, que nesse caso eu vou usar ele, né? Então é isso que vai estimular o meu movimento. Então eu posso ir indo para o chão com o objeto. Se eu vinha para cá, vai ser o objeto. Se eu quiser usar ele como contato, né? Eu estou abrindo e olhando como um livro, mas nem sempre ele precisa ser um livro. O que mais que ele pode fazer? Ele pode ser algo, né? Ele pode fazer diversas coisas com... Aí, se eu quero me movimentar, quem vai me levar para a movimentação é o livro. Claro que o restante do corpo vai ir depois, mas o que está me puxando para vir para cá é o movimento do livro. É a parte onde o livro está. Porque se eu fosse escolher outra parte do corpo, não seria essa a prioridade. Então, tudo que eu vou fazer, e aí eu começo a fazer, começo a criar, começo a pensar de novo na cadeira ou não. Mas sempre a prioridade é onde eu escolhi que vai ser o principal. E aí a gente vai fazendo tudo e vai indo pro chão e vai descobrindo o que teu corpo pode fazer. Porque é óbvio que quando tu começa da primeira parte do corpo, teu corpo não vai querer ficar só nessa primeira parte se você tem mais movimentos, né? Então tu vai querer fazer outras situações, e descobrindo tudo. E aí ou se arrastar também, fazer coisa de leve, fazer ampliando. Aí se você estivesse lendo e aí você gostou de algo que está aqui, o alfabeto de Libras, que é algo que nem sempre a gente tem, né, na nossa realidade, nas nossas publicações, isso pode chamar atenção e você pode expressar isso ou falando, ou só visualmente, ou só com som, né? Porque às vezes a gente diz, também é uma outra forma. E isso também é para quem se movimenta, quem não tem movimento, tá? Porque dando o exemplo de um colega que eu tenho, ele movimenta pouco na cadeira e a movimentação de dança com ele acontece ou a gente estimulando ele, ou quando ele esboça um som, a gente faz o movimento. Sabe? A gente cria esse movimento em cima do som dele. Então, pegando o próximo exercício, que seria estátuas, vamos dizer assim que fosse ele fazendo, ele fez aí a gente faz isso. E a gente fica. Porque aí não tem o certo e errado, é conforme você interpreta o que ele pensou ou o que ele esboçou. Esse aluno, bailarino de Porto Alegre, ele tem noção do que ele fala e dos sons que ele esboça. Então ele faz de propósito. E ele descobriu que a dança dele é estimulada por aqueles sons. Então às vezes ele grita. E aí um grito faz o que no meu corpo? Faz um pulo, talvez. Ou não, cada pessoa expressa de uma forma, né?
esboça de uma forma, mudo. E sempre tentando sair de toda a zona de conforto que eu tenho. Talvez aqui seja um desequilíbrio para mim, mas eu consigo ficar nessa pose ou aqui. E aí vocês viram que está unindo essas 3 etapas, a gente já criou uma mini coreografia ou talvez uma grande coreografia para fazer a última etapa e mostrar um pouco mais elaborado com tudo isso. A gente chama da peça por um dia. Que a peça por um dia você escolhe uma ação do teu dia a dia, ou da tua realidade, ou algo que você goste. Pode ser lavar roupa, passar, qualquer coisa que você goste. Qualquer coisa mesmo, não existe, como a gente fala, certo e errado. E você vai trazer para a cena, vai trazer para a dança e para o movimento. Óbvio que você não vai fazer de qualquer forma. Você não vai só fazer assim, né? Eu leio. Eu não vou só pegar e dizer assim, tô lendo. Vou criar algo que mostre contemporaneamente que eu estou fazendo essa dança junto com a ação que eu escolhi ou junto com o objeto que eu escolhi. Então, aí eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer em cima realmente da literatura, né, em cima do nosso livro que nós estamos usando aqui, mas como que eu usaria essa dança, essa movimentação e a peça por um dia, que vai unir um pouquinho de tudo que a gente fez aqui e óbvio que outras movimentações, outros jogos, outras danças, porque tudo é um crescente, né? Com deficiente intelectual a gente demonstraria, alguns que entendem um pouco de números, a gente usaria o número 1, 2 e 3 para eles saberem que a sequência deles é quando é o número 3. Tudo depende da realidade de cada corpo. Baixo, magro, gordo. Na parte do contato, muitas vezes tem a parte de se arrastar, que a gente não mostrou, mas se é uma pessoa gorda, uma pessoa magra, tu também tem que, né, ver todas essas questões, mas tem o contraponto, né, que tu tem que aprender a distribuir teu peso. Tu não joga todo o peso em cima da pessoa, mas isso tu aprende com o passar do tempo. E aqui eu vou mostrar a coreografia. Eu só vou deixar agora aqui a muleta aqui do lado, que não vai fazer parte da minha dança, mas eu vou usar os 2 livros para fazer a minha peça de um dia. Opa, e a gente vai tentando descobrir como que eu consigo carregar no meu corpo sem cair. Aí, se eu quiser dar mais uma volta, posso. Ou se eu quero mostrar mais velocidade, como que um cadeirante mostra velocidade, ou não. Ou se vai cair. Também se cair, pessoal, deixa cair. Faz de conta que faz parte da tua cena, a queda. Não tem problema. E conserta isso depois. Aí eu cheguei na posição que eu queria. Se não for aqui, não tem problema. Aí eu vou fazer. Aqui, por exemplo, ó, se fosse numa cena mais treinada, que a gente diz limpar os movimentos, o livro não deveria estar embaixo dos meus pés, deveria estar um pouquinho para lá, mas em treino, ensaio acontece. Aí eu vou fazer a queda, porque eu sempre quis descobrir como que acontecia quedas no meu corpo, na minha realidade. Aí eu deito aqui, aprecio mais um pouco o livro, olho mais um pouco ele. Se isso foi o que eu decidi, tá? Isso foi porque eu decidi fazer. Aí eu levanto, aí faço um movimento aqui. A importância da pausa, a importância do silêncio, que não foi tanto, mas a gente faz, pode fazer maior ou menor. E depois eu pego o livro novamente, se eu quiser, se não quiser, não pego.
E aí eu guardo aqui, porque essa é a minha pose final. Se eu quisesse fazer algo aqui, não sei, se eu quisesse usar aqui meu livro, aí vai da criatividade de cada pessoa. E aí nós fizemos aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos essas 3 atividades que a gente fez em questão de pouco tempo. Poderia usar outras, poderia usar várias situações, contar velocidades, os níveis, tudo que você pode fazer. E pode ser usado outros estilos de danças também, porque as pessoas pensam no contemporâneo, né? Mas o contemporâneo ele é livre justamente por isso, não que as outras danças não possam. Hoje eu já danço vários estilos, né? Mas é uma coisa que te deixa mais livre, mas um livre que tu tem que se aprimorar. Porque que nem eu dizia no início, só para a gente finalizar, assim, eu movimento essa mão, mas eu movimento essa mão assim sempre. Agora, como que eu movimento essa mão para ficar algo dançado, que foi o que eu fiz antes, e chamar a atenção de quem está lá na plateia, se tivesse alguém na plateia. Porque isso aqui eu faço talvez todos os dias, mas um movimento assim, ou um movimento que seria do flamenco, desculpa, ou que seria da dança do ventre, né, fica diferente. Então, só para vocês verem que é possível sim. E essa queda que eu fiz foi algo que justamente esse profissional que eu disse para vocês, o Alito, me disse: tu quer tentar ver como fica a queda no teu corpo? Testa! Ele sempre diz, e nós que trabalhamos com essa realidade, a gente tem: mais do que pro chão tu não vai. Tu não vai se matar, porque normalmente quem aceita fazer isso é uma pessoa que já tem um pouco mais de noção ou tenta ter um controle do corpo, né? Então, vai e testa. E eu fiz esse teste a primeira vez, além das aulas, na praça lá em Montevidéu. Então, era uma praça que o chão não era nada bom, mas foi, né? E ficou bonito. Então, obrigado pela nossa oficina. Quem quiser saber mais, né? Depois nos procure, vai ver o vídeo aí nas redes. E tem muito a fazer e explorar muito e mostrar que sim, nós podemos. Qualquer corpo pode, que é o que eu mais venho dizendo hoje. Obrigada.